e as orações dos irmãos nos sustentaram lá. O cuidado também dos irmãos aqui com a minha esposa Renate, com a Yasmin, com a Jordana. Elas realmente se sentiram protegidas em estar congregando aqui na igreja com vocês. E eu quero deixar aqui externar meu agradecimento aos irmãos da liderança da igreja, do cuidado, às irmãs também, né, que fizeram reuniões lá em casa, os jovens também, que foram lá em casa também. Então fizeram um papel, né, que é da igreja, né, de estar juntos, de estar abraçando, de estar cuidando. E eu queria agradecer os irmãos por esse trabalho que vocês fizeram, de coração mesmo. Isso me deixou um pouco mais tranquilo. Não vou dizer que eu fiquei tranquilo de tudo, né? Mas nós ficamos tranquilos sabendo que o Senhor, e sabendo que tinha uma igreja local que estava cuidando da minha família aqui. Isso é muito importante, né? A igreja local é algo muito importante. Então aqui no Céu Azul nós temos sentido esse carinho. Tema para essa noite. Nosso tema para essa noite é: o cristão benigno, ele não compete com o seu irmão, ele coopera. Vou repetir o tema: o cristão benigno não compete com o seu irmão, ele coopera com o seu irmão. Nós vivemos em dias de uma competição exacerbada, ou seja, muito forte. Nós competimos para tudo. Parecemos crianças, vai beber água e quem chegar primeiro. E amados, essa competição do mundo, ela tem chegado para dentro das nossas casas. E muitas vezes a competição é entre os casais. Os casais estão competindo um com o outro. E aí essa competição chega dentro da igreja, né? E começa a ter uma competição também dentro da igreja. Então, muito obrigado. Então, meus queridos, eu queria que nós falássemos um pouquinho sobre isso nessa noite. Vou repetir o tema: o cristão benigno, ele não compete com o seu irmão, ele coopera. Nós vamos explicar o que é benignidade, né? Para a gente entender um pouco melhor. O primeiro texto dessa noite nós vamos nos basear muito lá em Filipenses, que para mim Filipenses é a carta da cooperação. Muitas vezes fala que é a carta da alegria, realmente é a carta da alegria, mas é a carta do trabalho cooperativo, as pessoas cooperando. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Quem lê para mim? Filipenses 4, versículo 3. E eu vejo um copo d'água, um candango que chegou aqui está sentindo a secura, né? Eu sou nascido e criado aqui, não posso sentir isso. A ti, fiel companheiro e julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais operadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Muito bem. Está falando aqui já de dois cooperadores, de duas irmãs que cooperavam, e de Clemente que cooperavam, e tinha demais cooperadores, ou seja, havia um grupo de pessoas que cooperavam com o apóstolo Paulo. Havia um grupo de pessoas que cooperavam com o apóstolo Paulo. Ainda, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, eu vou só citar para nós ganharmos tempo. O início do versículo fala bem assim, versículo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo ele fala do que não adianta você fazer se não tiver amor. Ele cita várias coisas que não adianta fazer se não tiver amor, mas quando ele vai definir o que é o amor, ele define em duas palavras, no versículo 4. O amor é o quê? Sofredor. E o amor é benigno. O amor é sofredor e o amor é benigno. Algumas versões dizem que o amor é paciente, né? O amor é paciente. Esperar é sofrer, né? Ninguém gosta de esperar. É um tipo de sofrimento. Ainda, meus queridos, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vou ler também o início desse versículo. Gálatas capítulo 5 e o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, e ele vai deixando os outros frutos do Espírito. Meus queridos, nós vemos que benignidade, depois o que? Bondade. Ou seja, benignidade não é o mesmo que bondade. Porque se fosse o mesmo, ele ia falar que o fruto do Espírito é bondade e bondade, né? Ele não falaria isso. Nós vamos ver um pouquinho que há uma diferença entre benignidade e bondade. O último versículo
vou ler para nós em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. Diz bem assim, Eclesiastes, capítulo 4 e o versículo 4. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. Eu fiquei surpreso com esse versículo. A Bíblia, de vez em quando, nos fala assim: vou te mostrar que a Bíblia é o livro mais atualizado do mundo nesse exato momento. O Senhor pegou e me mostrou esse versículo. Que versículo? Eu vou ler de novo. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Descobri que todo trabalho e toda realização surge da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. Uma competição exacerbada nos dias em que nós vivemos. Vamos definir benignidade? O tema da nossa mensagem, já vou repetir o tema, que uma coisa vocês vão aprender o tema. Se não aprender mais nada, o tema da nossa mensagem é: o cristão benigno, né, não compete com o seu irmão, ele coopera. Exatamente. Toda vez que eu falar, vocês repitam. Assim nós vamos memorizar isso. O cristão benigno não compete com o seu irmão, ele coopera. Amém. Graças a Deus por isso. Benignidade. Gente, essa palavra, se nós aqui no português, né, ela vem do latim. E ela se divide em duas palavras. Bem é bem. E nignidade, né, vem da palavra genus, que é nascido. Ou seja, é nascido para fazer o bem. Uma pessoa benigna, né, é uma pessoa que nasceu para fazer o bem. É isso que significa a etimologia da palavra. É nascido e bem. Então, nascido para fazer o bem. É este o sentido da palavra. Quando nós olhamos e nós vamos ver o significado, nós vemos o significado etimológico da palavra, e a gente tem que certificar se esse significado etimológico da palavra, ele confere com o que diz as Escrituras. Porque não vai ter confronto. Nunca vai ter confronto. Porque a palavra de Deus é inspirada verbalmente, ou seja, cada palavra é aquela palavra que tinha que estar ali. E mesmo assim, no português, tem algumas dificuldades, mas quando a gente olha para o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 10, fala que a Bíblia nos diz claramente que fomos criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para fazer o bem. Nós somos criados para fazer o bem. Então essa palavra, ela tem esse significado. E ela se difere de bondade nisso. Bondade é aquilo que nós fazemos. Mas a benignidade, ela tem a ver com aquilo que nós somos. Nós somos nascidos para fazer o bem, gente. Nós vivemos no meio de uma geração que vive fazendo o quê? O mal. Nós vivemos no meio de uma geração que vive fazendo aquilo que é errado. Mas nós que somos cristãos, que temos crido no Senhor Jesus Cristo, nós somos nascidos para fazer o bem. E é isso que nós temos que fazer. E muitas vezes nós esquecemos disso. E também queremos de vez em quando fazer uma maldadezinha. Mas isso não pode estar em nós. Porque nós somos nascidos para fazer o bem. Essa palavra também, quando a gente olha para o Velho Testamento, principalmente no Salmo 118, e eu vou abrir a Bíblia aqui no Salmo 118, nós vemos que há um significado dessa palavra, é a bondade de Deus no sentido da aliança com o seu povo. Quando Deus faz uma aliança com o seu povo, Ele é benigno para com aquelas pessoas. E aqui no Salmo 118, nós vemos, na versão atualizada, que Deus é benigno. E falando de 3 alianças, que nós vemos aqui no Salmo 118, no versículo 1. Diz bem assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade, o quê? Dura para sempre. Primeira aliança que nós vemos com Israel agora. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, ó casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade, ela dura para sempre. Se nós em Cristo Jesus fomos formados para fazer o bem, a essência de Deus, é do caráter de Deus,
é da personalidade de Deus fazendo o quê? Fazendo o bem. Aqui não fala, só fala misericórdia. Aí fala misericórdia, exatamente. É uma palavra que ela é traduzida por misericórdia, traduzida algumas vezes por paciência, algumas vezes por bondade, mas ela tem esse significado, que, no sentido de que Deus fez uma aliança, e quando Ele faz uma aliança com alguém, Ele usa do quê? Da sua bondade, Ele usa da sua benignidade para com aquele que Ele fez uma aliança. Além desse significado, nós temos ainda um outro significado para benignidade. Benignidade é a capacidade de transmitir a bondade e amar de forma paciente e fiel. Benignidade é a capacidade de transmitir bondade de forma paciente e de forma fiel. Não é isso que Deus faz conosco? Deus fez uma aliança com a gente. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, Ele enviou o seu Filho, nós temos uma aliança com Deus. E Ele age dentro dessa aliança de forma bondosa, nos amando pacientemente, sendo o quê? Sendo fiel, mesmo quando nós somos o quê? Infiéis. No Salmo 118 nós vimos que Ele tem uma aliança com a casa de Arão, e a benignidade dura para sempre. Deus tem uma aliança com Israel, e a benignidade do Senhor para com Israel dura para sempre. E também no Salmo 118 fala que Ele tem uma aliança para com quê? Com todos os que o temem. Então, a benignidade, né, é um conceito amplo, né? A gente percebe que é um conceito amplo. E nós temos que ter isso, de que nós somos criados e gerados para fazer o bem. Por isso que um cristão benigno, ele não vai o quê? Competir com o seu irmão. Ele não vai competir com o seu irmão. Ele vai cooperar com o seu irmão. E é isso que nós temos que fazer. Cooperar uns com os outros. Ajudar uns aos outros. Levar as cargas uns dos outros. Compartilhar daquilo que nós temos para que nós possamos nos ajudar mutuamente. Nós temos que levar e exortar e animar e impulsionar e estimular uns aos outros. Essa semana, a última semana, nós fomos fazer uma visita a um irmão que está afastado dos caminhos do Senhor por algum tempo, lá nos Estados Unidos, e fomos ler com ele um versículo. Olha, eu vou ler para você um versículo em Hebreus capítulo 10, que ele está sem congregar. Quando eu falei Hebreus capítulo 10, ele falou assim, versículo 25, né? Que é que fala, não deixar de congregar como é o costume de alguns. Eu falei, você sabe as escrituras, né? E ele sabe muitas escrituras mesmo. Mas não é o versículo 25 que eu quero ler com você. Eu quero ler o versículo 24 de Hebreus capítulo 10, que fala que consideremos uns aos outros para nos estimularmos em amor e as boas obras. Então, nós temos que estimular uns aos outros em amor e as boas obras. Então, quando nós fazemos uma visita, quando nós ajudamos uma pessoa, nós estamos sendo o quê? Benignos. Nós somos gerados e nascidos para fazer o bem. E aí, quando nós agimos assim, né, numa visita, quando nós agimos, né, exortando o irmão, estimulando o irmão ao quê? Ao amor e às boas obras. E é isso que nós temos que fazer. Fazermos o quê? Boas obras. Cooperarmos uns com os outros. Meus queridos, nós somos salvos pela graça. Nós estamos aqui numa igreja, nós estamos aqui hoje à noite com todas as pessoas que confessam, né, a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E somente a graça de Deus é que nos salva. É somente pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É confessando que Jesus Cristo morreu na cruz e pagou os nossos pecados. Mas o versículo não para por aí. A vida cristã não para por aí. Como nós já citamos em Efésios capítulo 2, né, versículo 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ponto. Não, continua, é o versículo 10. Por quê? Né? Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou o quê? De antemão. Para quê? Andássemos nelas. Para que andássemos nelas. Então, nós temos já as obras preparadas, e o Senhor Deus fala nas Escrituras para nós o que nós temos que fazer. E uma das coisas, nós temos que ser benignos. A benignidade, irmãos, é fruto do Espírito. E um cristão marcado pela benignidade, nascido para fazer o bem, ele não vai querer competir com o seu irmão. Ele vai querer cooperar com o seu irmão. Vamos para Filipenses capítulo 1.
queria ler alguns versículos em Filipenses, no capítulo 1. Carta que Paulo escreveu aos irmãos lá em Filipenses. Eu estudei essa carta com os irmãos lá em Longai. Eu queria ler alguns versículos com os irmãos aqui, nessa noite. E nos diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo está agradecendo os irmãos em Filipe pela cooperação que eles tinham dado no Evangelho até agora. Versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Combatendo o quê? Juntamente. Não é combatendo o irmão. Não é combatendo, né, aquilo que nós achamos que o irmão tem que ser combatido. É combatendo junto. É lutando junto pela causa do Evangelho. No capítulo 2, versículo 3, ele fala. Atualizado isso, lutando juntos pela fé. Lutando juntos pela fé. E é isso que nós temos que fazer. Esse é o sentido que? Da cooperação. Lutar juntos. Filipenses 2 e 3, ele nos fala para nada façais, por quê? Partidarismo, por competição. Nada façais, né, pensando em partido, ou fazer para ajudar aqueles que são do meu lado contra aqueles que são do outro lado. O que nós temos que fazer é nada façais por partidarismo ou por contenda. Né? Vou fazer para contender. Vou fazer para fazer pirraça. Vou fazer, né, para desagradar mesmo. Não é desse jeito. Não façamos dessa maneira. Vamos seguir o exemplo de Epafrodito. Capítulo 2, ainda de Filipenses, o versículo 30. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Para suprir uma falta na vida do apóstolo Paulo, Epafrodito chegou perto da morte. Ele não considerou a sua própria vida, mas ele abriu mão da própria vida para suprir a necessidade que havia na vida do apóstolo Paulo. Amados, finalmente, Filipenses capítulo 4, versículo 3, depois leia esse aqui, Ageu, dá para ler uma sentada. Você falou daquele livrinho para ler uma semana. Aqui em Filipenses, esse aqui, 4 capítulos maravilhosos sobre a cooperação, dá para a gente ler assim, rapidamente, em 20 minutinhos. Versículo 3 fala bem assim: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Mulheres que trabalharam junto com o apóstolo Paulo em prol do Evangelho. Ele está pedindo para que o irmão ajude essas irmãs. Ajude essas irmãs. Elas cooperaram comigo. Clemente, ajude Clemente com Clemente e com todos os outros cooperadores. Com todos os outros cooperadores. Eu estou lendo esses versículos porque muitas vezes nós lembramos muito do apóstolo Paulo. Nós lembramos de um ministério gigantesco do apóstolo Paulo. Quantas cartas ele escreveu, quantas igrejas ele começou, quantas viagens missionárias, quantas pessoas ele visitou, quantas pessoas ele evangelizou, quantas pessoas ele batizou. Mas, amados, havia um grupo de pessoas que ajudavam aquele irmão. Havia um grupo de pessoas que estavam suportando o ministério daquele irmão. Havia um grupo de pessoas que estavam orando por aquele irmão. Havia um grupo de pessoas que estavam cooperando com aquele irmão. Havia um grupo de pessoas que não estavam o quê? Competindo com aquele irmão, mas estavam o quê? Apoiando o seu ministério. E nós vemos aqui claramente que o apóstolo Paulo reconhece isso. Ele reconhece que havia um grupo de pessoas que cooperavam com ele no plano do Evangelho. E é isso que nós temos que seguir. Um cristão benigno vai seguir este exemplo. O exemplo da cooperação. O exemplo de fazer as coisas juntos. Fazer juntos. Amados, tinha alguém que podia fazer a obra sozinho? Tinha alguém que podia fazer a obra sozinho?
Pergunta. Jesus. Tinha alguém que podia fazer a obra sozinho. Se tinha alguém que podia fazer a obra sozinho, do Senhor Jesus. Mas quando ele sai da Galileia, ele muda para Cafarnaum, sai de Nazaré, ele muda para Cafarnaum. O que ele faz? Ele chama o quê? Cooperadores. Ele chama 12 homens de temperamento fácil. Ele chama 12 homens bem comportados. Ele chama, é isso, Ronaldo? Não. Ele chama 12 homens difíceis, brutos, né? Pescadores, brutos. E ele vai trabalhando na vida daqueles homens, e aqueles homens vão cooperando junto com ele no Evangelho, e ele vai delegando responsabilidade para aqueles 12. Chega um tempo que ele envia não só os 12, mas já era um grupo de 70, e a palavra fala que quando o Espírito chegou, havia um grupo de quanto? 120 pessoas. Já eram 120 pessoas que estavam cooperando junto com o Senhor Jesus. Ninguém faz nada sozinho na obra de Deus. É preciso cooperar. É preciso estarmos juntos. E é preciso pararmos com as competições. É preciso parar de competir, porque nós estamos do mesmo lado. Os casais não podem competir. Às vezes, o casal, cada um tem a sua profissão e a sua carreira, né? Cada um pensa só na sua carreira, nenhum abre de mão em prol da carreira do outro. Não é a minha carreira, e o outro não é a minha carreira, e a gente vê que o lar está dividido. Até mesmo no ministério, quando existe um casal que tem um ministério muito efetivo na obra do Senhor, e o outro também tem um ministério muito efetivo, há dificuldades. É preciso abrir mão, né, em prol, para que a palavra de Deus, no momento certo, abrir mão. Um abre mão num momento, outro abre mão no outro momento, e vai cooperando mutuamente. Graças a Deus, pela minha esposa, a Zenate, ela sempre cooperou comigo, uma auxiliadora fiel. Até esboço de mensagem ela já fez para mim. Estava em viagem, ia pregar no acampamento, e os irmãos mudaram o tema, queria falar sobre família, e eu falei, eu não dou conta, né? Eu falei, bem, você faz para mim uns esboços? Eu já tenho alguns, eu sei que você tinha alguns, ela preparou para mim alguns esboços. E foi os únicos esboços que eu usei. Eu não gosto de usar esboços de. Muitas vezes as pessoas têm livro de esboço, eu não consigo. Mas a verdade eu consegui usar. Então a gente precisa cooperar, a gente precisa estar junto um com o outro. O casal está junto, a igreja está junto, os pregadores da igreja estão juntos, a liderança está junto, a igreja está junto, os membros estão juntos, em prol de quê? Do crescimento da obra de Deus, em prol do desenvolvimento da obra de Deus. Em não competirmos uns com os outros. Não competirmos uns com os outros. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. E ele nos fala naquele texto, o que ele nos fala? Que aqui neste mundo, né, o atleta de tudo se abstém para correr, e quantos ganham a coroa? Apenas um ganha a coroa. Apenas um ganha a coroa. Ele ganha uma coroa o quê? Corruptível. Uma coroa que ela vai se corromper, que ela vai se perder, que ela vai acabar. Mas ele fala que a corrida cristã, todos, né, podem correr. E ganham o quê? Uma coroa incorruptível. Amados, nós não precisamos, né, de brigar, porque não existe apenas uma coroa. Há coroa para todo aquele que trabalhar, vai receber a sua coroa. Há coroa para todo mundo, né, Ronaldo? Há coroa para todo mundo que trabalhar. Cada um dentro da sua responsabilidade. Muitas vezes a gente acha que se eu fizer um trabalho do Ageu, eu vou ganhar a coroa do Ageu. Amada, a coroa do Ageu, só o Ageu vai ter. E ela vai depender dele. E ele vai ter a coroa que ele fizer. Não adianta se eu quiser fazer o meu trabalho, o trabalho do Ageu, eu não vou ter a minha coroa e a coroa do Ageu, eu vou ter só a minha coroa. Porque o Senhor Deus vai nos recompensar segundo a obra que cada um tiver feito. Já falamos isso aqui quando estudamos um pouco de Apocalipse. Então, por isso nós não precisamos de quê? Competir. Nós não precisamos de competir. Eu posso apoiar o Ageu e ele vai ter uma coroa linda e vamos apoiar. Que nós não devemos entrar. Nós não devemos entrar nessa competição. E o que tem acontecido? Essa operação é interessante. Você fala que quem acho que ajuda o apoio do profeta, ele recebe galardão de profeta. Então ele apoia, o dele é dele, o profeta é dele. Exatamente. A Bíblia fala claramente: quem hospeda um profeta, né, no caráter de profeta, recebe o galardão do profeta. Se você hospeda um pregador, você recebe o galardão do pregador. Não é que você vai tirar o galardão dele, mas você vai receber do seu.
A cooperação, gente. A cooperação, ela é super importante. Mas nós vivemos em dias de uma competição muito forte. E muitas vezes, né, no mundo virtual, nós vemos essa competição ainda mais forte ainda. Nós vemos que a competição, quantos curtiu o meu, quantos curtiu do fulano, quantas visualizações teve o meu, quantas visualizações teve do fulano. E aí começam essas competições. Mas nós queremos aqui pensar, meu amado, que tudo que nós fizermos tem que ser feito para o quê? Para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer como fazendo para quem? Para o Senhor. Fazendo para o Senhor. Não há competição, e não deve haver competição no mundo virtual, no mundo espiritual. Não deve haver competição no mundo espiritual. Mas muitas vezes, a competição que existe no mundo virtual, nós queremos trazer essa competição para a nossa vida real. E nós temos que tomar cuidado com isso, para nós não entrarmos nisso, para nós não deixarmos, né, com que essas coisas elas venham nos prejudicar a nossa vida. Lembre-se, né? O cristão benigno, ele não compete com o seu irmão, ele coopera. Ele coopera. O cristão benigno, ele coopera. E no mundo virtual lá, né, nos vídeos, se nós vimos alguma coisa e aquilo está glorificando a Deus, e a gente curte para a glória de Deus, a gente compartilha para a glória de Deus, né? Quando a gente vê alguma coisa, a gente gosta, a gente vê que é para a glória de Deus, mas não vou curtir não, porque senão eu vou dar moral para ele. Aí você pegou. Você não é obrigado a curtir. Nós não somos obrigados a curtir, nós não somos obrigados a compartilhar. Mas quando nós não fazemos por um pensamento mesquinho, nós estamos errando. Quando nós não fazemos porque nós estamos valorizando demais, já curti muito semana passada, aí nós estamos, né, aquele negocinho ruim dentro de nós temos o velho homem, né, o velho Adão, está brotando dentro da gente. E nós temos que mortificar a cara. Nós temos que mortificar a cara. Eu igual repito, não somos obrigados a curtir tudo, nem a compartilhar tudo, nada disso. Mas quando não fazemos por sentimentos mesquinhos, aí nós estamos errando. Temos que tomar cuidado com todas essas coisas, meus queridos. E temos que estar prontos para fazer tudo para a glória do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Vou ler novamente. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Fazer tudo de coração, meus irmãos. Tudo de coração, fazer tudo para o Senhor, saber tudo, sabendo que o Senhor é quem vai recompensar, sabendo que nós servimos a quem é ao Senhor. É a Ele que nós temos que mostrar. Às vezes nós queremos fazer, mas se alguém vai ver, mas ninguém viu. O Senhor viu. O Senhor sabe. E é isso que nós temos que preocupar, e é isso que deve encher os nossos corações. É fazer as coisas para o Senhor, não para competir uns com os outros. Nós vivemos em tempo em que, às vezes, até as igrejas estão competindo, né? Eu sou da igreja tal, do pastor tal, a minha igreja tem 350 mil membros, né? Quantos tem a sua? Né? E sabemos que o Senhor amou o mundo inteiro, nós queremos que o Senhor salve o mundo inteiro. Mas nós não estamos aqui, né, para mostrar, nós estamos aqui para nos expor dessa maneira. Nosso objetivo é servir ao Senhor. E é Ele que vai dar o crescimento, e é Ele que vai fazer, que vai aumentar, é Ele que vai fazer com que as coisas se desenvolvam no tempo dele, sem competição. Meus queridos, já caminhando para o final, eu queria fazer algumas perguntas que eu tenho aqui para nós, né? Para que serve, irmãos? Como eu uso os meus dons espirituais? Eu uso os meus dons espirituais para a edificação dos meus irmãos? Ou eu uso os meus dons espirituais para anular os meus irmãos? Eu uso os meus talentos naturais para ajudar os meus irmãos, para apoiar as pessoas? Ou eu uso os meus talentos, né, para prejudicar? Eu uso, né, o meu dinheiro como? Eu uso para edificar? Eu uso para abençoar? Como que eu uso a minha casa? Instrumento precioso que nós temos, meus amados.
A nossa casa. Eu uso para a edificação da igreja, para a edificação das pessoas, né? É um lugar de bênção, onde as pessoas vão para serem edificadas. Como é que eu tenho usado os meus perfis na internet, né? Meu perfil no Facebook, meu perfil no Instagram, no Twitter, no... Como é que é aquele outro? No Snapchat, que eu nunca consegui. Eu já fiz, mas não consigo usar o Snapchat ainda. Eu vou aprender a usar. Pequenos vídeos lá. Como é que eu tenho usado isso, meus queridos? Como é que eu tenho usado? Para edificação? Tenho usado para glorificar a Deus? Tenho usado para fazer com que o nome de Deus seja glorificado? Ou eu tenho usado, né, de maneira que não edifica? Como eu tenho usado a minha vida, né? Como nós temos usado a nossa vida? Para competir ou para cooperar? Ou para cooperar? Como eu tenho usado a minha vida? Então, que nós possamos ser o quê? Cristãos benignos. Cristãos que nós somos nascidos para fazer o bem. Nós somos nascidos para gerar bondade. Nós somos nascidos, né, para transmitir bondade. Nós somos nascidos para que onde nós estivermos, né, as pessoas sintam que sai bondade da gente, que nós somos gerados para fazer bondade. Nós estamos ali para ajudar, para edificar, né, para confortar as pessoas. É para isso que nós fomos criados. Nós não fomos criados para competir. A competição, né, tem maltratado a igreja de Deus. A competição muitas vezes tem deixado a gente entristecido. E a competição, ela é prejudicial, porque nós corremos uma carreira em que todos nós podemos chegar em primeiro lugar. Nós corremos uma carreira em que o Senhor Jesus Cristo falou que os primeiros serão o quê? Os últimos. Nós corremos uma carreira diferente da carreira que é corrida lá fora no mundo. E muitas vezes nós queremos correr a carreira cristã como se corre a carreira lá fora, passando por cima das pessoas, não agindo com bondade para com as pessoas, achando que para a gente ganhar, o outro tem que perder. Isso é que lá fora no mundo, para um ganhar, o outro tem que perder. Mas não é assim, meus queridos. Na carreira cristã não é assim. Eu posso ganhar, você pode ganhar, ele pode ganhar, e todos nós podemos ganhar. O americano tem uma expressão que é o ganha-ganha. Dizer que um negócio só é bom se os dois ganharem. Muitas vezes nós temos um costume aqui no Brasil que é assim, quero levar vantagem. Eu quero... Não, tem que ser melhor um pouquinho para mim. Não, o negócio só é bom se for bom para os dois. E a cooperação é isso, né? É algo que é bom para todo mundo. Cooperar é muito bom. Nós sejamos o quê? Cooperadores uns dos outros. Nós sejamos pessoas benignas que cooperamos uns com os outros para o quê? Para a honra e para a glória de Deus. Então, que nós possamos lembrar, sempre que nós vamos fazer algo, que nós lembremos, eu estou cooperando com o irmão ou eu estou competindo com o meu irmão quando eu estou fazendo isso? Cada atitude nossa, cada ação nossa, nos nossos perfis na internet, na nossa vida diária, na nossa comunicação uns com os outros, que cada atitude nossa, nós possamos estar pensando antes de tomar. Olha, o que eu estou fazendo coopera com o meu irmão, ou o que eu estou fazendo está me levando a competir com o meu irmão? Pense. E toda vez que você for fazer algo que você perceber que é competição, não faça. Não, eu vou fazer para cooperação. Não vou fazer para competição. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser cristãos benignos, que não competem com o seu irmão, mas coopera.